Estamos de volta no G4, Roger Guedes perdendo um monte de gol como sempre, Roger Guedes fominha como sempre e o Coringão vencendo na arena como sempre. Salve o Corinthians! Como é que vocês estão, rapaziada? De boa? Tudo certinho? Aqui é o Thiago Henrique do canal Sou Timão, trazendo mais um vídeo aqui para vocês do pós-jogo do Corinthians, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians 2, Atlético Goianiense rebaixado 1. Vamos falar um pouco sobre o jogo aí, um jogo muito complicado, um jogo que a gente passa raiva como sempre, né? Um jogo que a gente fica naquele nervosismo como sempre, que a gente fica naquela apreensão como sempre. Corinthians que jogou com o seu time praticamente titular no jogo de hoje e acabou passando um sufoco danado, como sempre, em relação ao Atlético Goianiense, né, rapaziada? Os caras podem estar na pindaíba que for, os caras jogam contra nós, os caras jogam pra caramba. Os caras jogam contra nós, os caras dominam. Os caras jogam contra nós, os caras parece que é o jogo da vida. E é sempre desse jeito, pro torcedor do Corinthians sempre passar aquela raiva, passar aquele nervoso, passar aquela apreensão, né? Vocês estão ligados como é que é. Eu nem preciso ficar falando muito aqui em relação a isso, né? Bom, o Corinthians entrou em campo nessa noite, nesse começo de noite de quarta-feira, com muita chuva, coisa que não parou de chover nem 10 minutos nessa quarta-feira aqui em São Paulo, com Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, meio de campo com Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, ataque com Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Se a gente parar para pensar, apenas o Balbuena, que está com a seleção paraguaia, não jogou. Então, o Corinthians veio praticamente com força máxima, porque o Bruno Mendes, inclusive, para mim, poderia ser titular facilmente da equipe do Corinthians, porque vem jogando uma temporada fantástica, uma temporada muito regular. Nos padrões Bruno Mendes, né? Vem jogando uma temporada fantástica, a melhor temporada dele desde quando ele veio jogar no futebol brasileiro. Então o Corinthians veio com força máxima contra o vice-lanterna Atlético Goianiense, eliminado da Copa do Brasil por nós, eliminado da Sul-Americana pelas Tricas. Então vieram praticamente desacreditados. Até o pessoal da transmissão falou que parece que o presidente já jogou a toalha, mas os jogadores não. Tem ainda muita coisa para rolar, mas a situação dos caras é extremamente complicada, né, rapaziada? A situação dos caras é difícil e os jogadores ainda estão acreditando, a gente viu no futebol de hoje. O Corinthians começou o jogo pressionando, o Corinthians começou o jogo impondo seu futebol dentro de casa, como sempre faz, né? Porém, a equipe do Atlético Goianiense não veio retraída, não veio retrancada. É aquilo, cara, não tem nada a perder, vamos pra cima, quem sabe a gente consegue construir um placar positivo, e foi o que os caras fizeram. Os caras vieram pra cima, os caras aumentaram a sua linha de marcação, marcaram sob pressão e foi muito complicado para o Corinthians sair para o jogo. Então o Atlético Goianiense conseguiu se sair bem em relação a isso. Mesmo assim, o Corinthians ainda trocando bastante passe com toda a genialidade do Renato Augusto. De palavra difícil de falar, né? É porque são poucos que conseguem fazer isso e o Renato Augusto é um deles. Então, o Renato Augusto, com aquela toda a categoria que ele tem, distribuindo bem as jogadas ali, e logo no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, o Yuri Alberto, Corinthians vem numa jogada de ataque ali pela esquerda, a bola é lançada pro Yuri Alberto, ele bate, o goleiro espalma e o Roger Guedes, a jogada inclusive foi começada pelo Mosquito, hein? O Roger Guedes vem na sobra e acaba de carrinho fazendo 1-0 pro Coringão. Logo depois, numa bola nas costas do Bruno Mendes, eu acho que foi questão de 3, 4 minutos depois, o camisa 10 dos caras, o Elton Rato, veio, bateu forte na saída do Cássio e acabou empatando o jogo. Aí, qual que é a pretensão, no meu ver, e no ver de todo mundo do Atlético Goianiense? Os caras vão jogar contra o Avaí no final de semana, que é ali parelho ali, os dois estão brigando para não cair. Então, era ganhar um ponto hoje e tentar ganhar 3 pontos no final de semana. Então os caras tinham empatado o jogo, acabou o jogo pros caras, entendeu? Vamos levar esse empate pra casa e vamos segurar aqui ao máximo pra gente conseguir segurar esse 1-1 aqui. E o Corinthians veio tentando, pra mim, mais uma partida muito ruim do Duqueiroz, muito ruim. O Duqueiroz tá perdendo muita
passada. O Duqueiroz tá perdendo muita decisão de jogada, aquela decisão final de passe, ou de cruzamento, ou se chuta, ou se dribla. Ele consegue tomar a decisão errada em relação a tudo, vocês estão ligados? Ele consegue tomar a decisão errada em relação às coisas que ele deve tomar. E no finalzinho do primeiro tempo, cara, o Yuri Alberto deixa o Roger Guedes na cara do gol. O Roger Guedes consegue driblar o goleiro, perde a passada, sei lá o que ele faz, acaba chutando para fora, sendo assim, acabando 1-1 o primeiro tempo da partida do Coringão. Já no segundo tempo, o Corinthians veio impondo ainda o seu jogo, só que o Atlético Goianiense teve muita oportunidade boa. Cara, o 17 deles, que eu não me recordo o nome, o carinha acabou chegando chutando uma bola cruzada, quase faz o segundo gol. Então o Corinthians acabou tendo uma certa sorte. E o Cássio também, destaque hoje, vamos já iniciar os destaques da partida. Um dos destaques é o Cássio, porque fez defesas muito importantes. Não posso falar assim, defesas milagrosas, defesas extremamente difíceis, mas defesas seguras e defesas que requer um certo trabalho do goleiro. Então o Cássio é um dos destaques de hoje. E para mim também um dos destaques de hoje para mim foi o Vitor Pereira. Não por demorar, porque para mim ele demorou para colocar o Juliano. Colocou o Juliano na casa dos 20 minutos ali, mas as substituições dele, ele foi ousado, ele substituiu para ganhar a partida, porque tá dentro de casa e tem que ser desse jeito mesmo, tá ligado? Então ele colocou o Juliano, colocou o Adson, ele também colocou o Matheus Vital no final da partida ali, colocou o Piton no lugar do Fábio Santos, que foi de início, né, junto com o Adson lá. Então deu uma certa melhorada na equipe do Corinthians. A gente vê que a equipe do Atlético Goianiense cansou e o Corinthians conseguiu impor maior ritmo. No segundo tempo, cara, o Roger Guedes teve umas 2 ou 3 chances de fazer 2-1. Uma cabeçada que o goleiro fez uma defesa excepcional. O goleiro fez uma defesa incrível. Uma bola que ele pegou em diagonal do passe do Duqueiroz. Duqueiroz conseguiu acertar esse passe. Ele poderia muito bem cruzar pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto já tinha ganhado na frente do zagueiro. Era só cruzar que o Yuri Alberto ia empurrar pro gol. Na perna esquerda ainda. Mas o Roger Guedes, como a gente sempre sabe, né? Resolveu bater pro gol. E o goleiro acabou fazendo uma excelente defesa também. Já na terceira oportunidade, o Roger Guedes acabou chutando. O goleiro, para mim, bateu roupa. Para mim, o goleiro Renan falhou. Que, diga-se de passagem, é um muito bom goleiro. Pelo menos aqui contra nós ele joga super bem, né? Ele entrou no time por acaso e é titular até agora. E acabou espalmando. E o Yuri Alberto, que sempre acredita nesses rebotes, acabou fazendo 2-1 pro Corinthians na casa dos 42 minutos do segundo tempo. Olha pra você ver como é importante o time acreditar do começo ao fim. A gente vê que o Corinthians teve certas dificuldades para criar. Para mim, o Fausto Vera hoje jogou um pouco abaixo. Chegou finalizando bem, mas acabou não acertando muitos passes, né, também. Também o Duqueiroz, como eu tinha falado para vocês. Então já é 2 homens de meio de campo. O Corinthians joga com 3. Então fica muito sobrecarregado em cima do Renato Augusto. E até mesmo o Renato Augusto hoje, com toda a categoria e tudo mais, criou jogada assim, mas para mim ele errou muito passe. Então dá para ver que o Renato Augusto vem se poupando e também a comissão técnica vem poupando muito o Renato Augusto em relação aos jogos. Então o Renato Augusto tá um pouco com o pé tirado para a final da Copa do Brasil, né? Coringão volta em campo no próximo sábado, se eu não me engano, contra a equipe do Cuiabá, na Neoquímica Arena também. O Corinthians voltou ao G4, já que os Mulambo empatou hoje com Fortaleza lá no Ceará. Então o Corinthians está em 4º lugar. O time de verde está em 1º, joga agora 9 e pouco contra o Atlético Mineiro. O Fluminense passeou sobre o já rebaixado Juventude, né? Na minha opinião, já caiu também. E ganhou de 4-0, é o vice-líder. O Atlético tá em sexto, quer dizer. O Internacional tá em 3º lugar, o Internacional ainda joga, e a gente agora tá em 4º lugar, ultrapassando os Mulambo que empatou na rodada. Rapaziada, qualquer novidade eu trago para vocês aqui. A gente
tem umas coisas para dizer aí, mas eu quero fazer um vídeo exclusivo disso em relação à torcida. A gente tem que trazer um vídeo em relação à volta das bandeiras. Para quem não sabe, as bandeiras de mastro vão voltar para os estádios paulistas. Eu acho isso excepcional, mas a torcida precisa respeitar, né, cara? A torcida precisa parar de ter esses confrontos. Todo mundo sabe como é que do que eu tô falando do dia de hoje. Não é do nosso time, mas é do time rival. Então aconteceu o que aconteceu, é muito chato, né? Então a gente precisa rever isso para que a gente possa ter a liberdade de torcer novamente nos estádios e não ser muito restritivo em relação ao que o poder público, o que a justiça permite e libera, né, rapaziada? Então é isso, sigam o Instagram, @eusotimão1910, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam do jogo de hoje, deem os destaques, deem aí os jogadores que não foram destaques, os jogadores que foram abaixo, comenta aí embaixo. Vamos fazer esse vídeo aí explodir e vamos chegar à marca de 170 inscritos no canal, beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, vai Corinthians!